informação no Conexão Cultura. Quando eu digo que as infinitas possibilidades acontecem através da comunicação, é sobre isso que a gente está falando. A comunicação tem aberto cada vez mais portas e que bom. É o que a gente fica feliz com esse processo híbrido da comunicação para novas vozes e narrativas, principalmente entre jovens, tá? Que busca espaço para se expressar e contar suas próprias histórias. Pensando nisso, o portal Radar. Gente, fica atento, esse papo vai ser muito interessante. O Portal Radar, em parceria com o Instituto Pedro Vieira e a Faculdade Estácio, está promovendo uma oficina de podcast aberta ao público. É isso mesmo que você ouviu, aberta ao público. A iniciativa busca apresentar o podcast não apenas como uma ferramenta de comunicação, mas também como um instrumento de transformação social, educação e valorização das múltiplas linguagens. E para falar mais sobre o projeto, recebemos hoje ela em especial, como tem entre outras pessoas que passam por aqui, mas eu estou tendo a oportunidade de receber aqui nossa grande professora jornalista Érica Siqueira e psicóloga também, olha a responsabilidade. E o acadêmico de jornalismo e idealizador do projeto Gabriel Mendonça, outro prodígio da comunicação, também passou em psicologia recente agora pela UFPA. Jornalistas e psicólogos. Olha só essa missão. Então, professora Érica, é uma honra te receber, porque a gente já, em outros momentos, já estivemos juntos no mercado da comunicação sempre. Você sempre como referência acadêmica, como empreendedora, como profissional da área de comunicação, e ter a oportunidade de te receber na Cultura hoje é uma honra junto com o nosso Gabriel. Professora, seja bem-vinda. Babalu, essa casa já foi minha casa, né? Eu comecei na minha vida como jornalista na cultura, gente. Tem lugar melhor para a gente começar na área da comunicação. Gabriel está aqui ao meu lado, ele também faz parte, né, desse elenco aqui de grandes nomes, de grandes personalidades do jornalismo paraense, como o Babalu aqui ao meu lado. É uma honra estar aqui do seu lado também. A gente já se conhece há muitos anos, já trabalha nessa área. E eu tenho certeza que a gente sabe o quanto é importante esse projeto aí, né? Que o Gabriel e toda uma turma de futuros jornalistas começou a pensar. Eu acho que mais do que a gente imaginar o quanto a comunicação pode ser transformadora na vida dessas pessoas, é pensar nos pactos sociais que a gente precisa fazer hoje, né? Para fazer de verdade alguma mudança acontecer aí nesse mercado. Eu estou aqui com uma turma, inclusive, de jornalismo da Estácio, gente. A turma de narrativas midiáticas, que é uma disciplina que faz um atravessamento perfeito para conhecer a linguagem da rádio, né? A importância que a rádio tem na nossa comunicação regional. Então, estar aqui com o Babalu e com o Gabriel hoje é também, né, uma honra para a Estácio, uma honra para mim. É uma casa muito querida. Admiro demais a programação da cultura. Ouço Rádio Cultura. Quero saber o que está acontecendo na cidade. Estou ligada no Conexão Cultura porque me conecta todos os dias. E aí, né, para iniciar, eu vou deixar o Gabriel falar, porque foi ele quem foi me fazer o convite na faculdade. O projeto partiu aí do Gabriel, né, e de outros alunos, uma gama de alunos interessados, né, pensando o que eu posso fazer com o meu aprendizado além do mercado de trabalho. Eu achei a iniciativa fantástica. Perfeito. Gabriel, conta pra gente um pouquinho aí, né, Babalu? Fica à vontade. Aqui a gente está entre amigos. A gente vai conversar e discutir sobre comunicação e falar desse projeto. Fiquem à vontade. O microfone é de vocês. Muito obrigada, Edmilson, professora Érica. É um momento muito importante, né, de estarmos aqui, de estarmos falando. Eu também estou muito feliz. Eu acho que é a primeira vez que eu trago para essa bancada, né, gente? Eu como produtor também aqui do Conexão, trazer essa visibilidade, né, de projetos sociais, de iniciativas, e hoje também está sendo protagonista, né, desse momento especial com a professora Érica, enfim, com todo um grupo de pessoas, né, que trabalha em prol do social, que trabalha em prol de oportunidade, porque é isso que a gente faz. Quando a gente tem uma proposta como essa que a professora Érica abraça, a gente oportuniza, a gente dá a visibilidade que muita gente precisa, e a gente mostra o trabalho, né, que a gente da comunicação faz e como é que isso pode de fato gerar uma transformação social a partir dessa construção coletiva. E eu fiquei imaginando assim, quantas pessoas não gostariam de ter uma oportunidade como essa? Por exemplo, né? Sou de 1900 e bolinhas, Babalu sabe. Mas, gente, na minha época era tão difícil a gente ter oportunidades que não fosse a faculdade em si. É verdade, né? Eu sou da Federal, né? Eu me formei pela Federal, hoje estou professora há 18 anos já da Estácio. Eu tenho uma honra imensa de achar que eu consigo transformar a vida das pessoas que entram na minha sala de aula. Então, quando eu recebo um projeto como esse, que o Gabriel traz, com outros tantos alunos incríveis também da Estácio, a Suelina, né? Outros tantos alunos, eu fico impressionada
como é que essa garotada, né, que eu não tinha essas ideias incríveis na época, em fazer um projeto todo estruturado, sabe? ABNT, artigo, objetivo muito claro. Quando eu recebi o projeto, eu fiquei emocionada. Eu falei, Gabriel, a gente tem que fazer isso. Tem que fazer. Porque a Estácio está Precisa. sempre de portas abertas para esse tipo de projeto. A gente tem muitas disciplinas extensionistas. Então, isso veio abraçar perfeitamente disciplinas extensionistas como essa, dos meus alunos aqui fazendo essa visita técnica, né? Ficaram impressionados. A gente vê que eles ficam com os olhinhos brilhando por conhecer essa realidade do rádio e a produção do rádio. Aí chega aqui, a gente encontra o Babalu, né? Que tem aí 20 anos de academia também. Porque ele já vem trabalhando isso com alunos, então ele também tem essa sensibilidade, né, para falar com a gente hoje também sobre esse assunto, né, professora, isso, eu sempre digo que o ponto de convergência, de mudança na minha carreira, professora, é quando eu adentro o acadêmico. É importante a gente ter esse processo que você diz, dessa turma toda chegando com essas ideias novas. É sempre a comunicação passando por esse processo de transformações. Ela nunca para. Ela sempre está nesse processo. Quando a gente não espera alguma coisa, como você diz, a gente já está aqui já há um tempo, né, professor? Mas quando chega... O Gabriel, por exemplo, de números, você deve acompanhar, Érica, por exemplo, dentro do mercado acadêmico, o quanto que aparecem pessoas como o Gabriel. Né, todos os dias dentro de uma sala de aula. É transformador o que ele vem fazendo justamente com esse projeto maravilhoso. E a mudança da minha carreira, eu sempre digo para todo mundo, abertamente estou falando isso no ar. O acadêmico é fundamental em qualquer área da vida de qualquer ser humano, gente. Estão ouvindo? Vão formar em jornalismo, gente. Bora acabar com essa história de que não precisa de diploma. Precisa sim. Jornalismo é fundamental, sala de aula, tem a ética, né? Tem esses ensinamentos teóricos para ele chegar com um projeto incrível e apresentar. Criou um portal e com um propósito muito importante, que é de ajudar a comunidade. Outra coisa, professora, né? O digital está aí também para possibilitar, através do processo do portal Radar, e-books, uma série de coisas que viabiliza de forma ágil essa comunicação também. Tudo está muito junto. Existe esse híbrido todos, mas está muito junto, sempre vai estar junto. Né? E esse processo de criatividade, do processo de criação do podcast. Outro dia na TV Cultura, dei uma entrevista sobre o Dia Mundial do Rádio. Olha essa sinuca. Aí a Vanessa pergunta para mim, Baba, um telespectador pergunta, rádio ou podcast? Aí eu fiquei, no ar, na TV, eu fiquei, os dois. Perfeito. Os dois, são dois veículos precisos que a gente precisa ter hoje como ferramenta, que não é novo, é colocado como novo, mas não é, professora, já está há bastante tempo, mas a gente está vem vindo essa onda de comunicação que ela vem crescente no planeta, e o podcast veio junto com isso, como uma ferramenta. Então, adaptar também o uso dessas novas tecnologias, mas uma coisa que é importante, que o Gabriel sabe que eu falo sempre em sala de aula, gente, nenhuma mídia substitui a outra, ela vai complementar sempre. Justamente, professor, então o podcast vem para atualizar, né? Dar lá uma atualizada no teu computador, na tua memória, né? Atualiza esse rádio, traz novas formas de utilização, de você poder utilizar isso também junto com a internet, de você poder fazer o offline a hora que quiser, baixa, escuta, né? Tem espaços para discussões importantíssimas nos podcasts, né? E o rádio é fundamental. Olha aí a gente dialogando com os alunos. O olhinho deles, assim, de curiosidade, para mim é incrível. Mudou. O rádio, ele é regional, o rádio chega como veículo comunicacional em várias ilhas, em várias cidades paraenses, que a gente tem uma configuração diferente aqui de estado, né? Verdade. Não adianta pensar que a gente é sudestino sulista com as nossas dimensões territoriais, com a forma de comunicacionar e que a gente e que a gente precisa realmente chegar nesses lugares através do rádio. Se o rádio não existir, qual foi a pergunta como é o nome do advogado? Não foi você Mário Paiva, que fez isso também, né? Foi o Mário? O Mário Paiva. O Mário vira e faz uma pergunta pra gente de pronto, né? Gente, se cair aí todo, né? O ciberespaço de sinais de internet, vocês vão se comunicar como hoje? Como? Eu sempre se pergunta sobre isso. Perfeito. Vai cair o sinal de internet, temos uma tempestade solar que é mencionado o tempo todo se vai acontecer ou não, mas o único a ficar em pé na comunicação é o rádio, gente. É o rádio, então... Agora, professora Érica e Gabriel, fala pra gente, além de ensinar técnica de podcast, qual o objetivo do projeto, Gabriel e professor, em relação aos jovens da periferia de Belém, que também eu queria tocar nesse assunto, que eu fiquei empolgadíssimo. A gente sabe que esse olhar e essa abertura para os jovens do interior, da periferia, que traz toda a sua identidade, todo aquele processo de vivência,
a partir do seu olhar para esse podcast, esse projeto, Gabriel? Professora, fique à vontade. Gabriel vai começar. Pode ir, Gabriel, Tá bom, né? O obrigada. pensamento foi aí desse grupo de intelectuais, jornalistas, futuros jornalistas incríveis da Estácio. Obrigada. Bom, eu acho que esse momento, ele foi muito pensado, na verdade, né, Edmilson? Como tu apresentaste aí no início, esse portal Radar, que hoje está se tornando, né, um veículo independente de comunicação, mas ele nasce dentro da roupagem acadêmica, né? Ele nasce como um projeto extensionista ali, de uma disciplina específica da faculdade, e aí a gente veio aprimorando esse trabalho. E a gente trabalhar com a comunicação em si é importante, né? Então, esse projeto ele iniciou inicialmente conosco, né? Alunos de comunicação, especificamente de jornalismo. E ali a gente fez muitas produções, inclusive a gente já conseguiu, os nossos materiais que a gente produziu nesse trabalho, a gente conseguiu também distribuir para emissoras do interior do estado, assim, a partir de uma rede, de fato, não só de estudantes, mas também de profissionais da comunicação. E aí veio a vontade de ampliar ainda mais. Gente, se nós estamos hoje aqui tendo essa oportunidade, por que não também oportunizar quem não conhece esse universo? E aí surge a proposta, né? Então vamos trabalhar isso de uma forma mais assertiva, né? E principalmente do social. Quem me conhece um pouco mais, né? Enfim, eu gosto muito de trabalhar com o social, Edmilson, professora Érica, porque é nesse cenário que eu, particularmente, eu quanto pessoa, quanto profissional, eu me localizo e eu me identifico, né? Porque eu sou da periferia, eu sou aqui do bairro do Jurunas, eu sou também oriundo de projeto social, não posso deixar de registrar aqui que se hoje eu estou na comunicação, se hoje eu estou seguindo por esse caminho, é porque a minha trajetória, de fato, ela começou num projeto social, que inclusive dessa casa, que é o Cenas de Paz. Ali no Cenas de Paz foi o primeiro contato que eu tive na minha vida com comunicação. E dentro do projeto, né, quando a gente conhece as instalações da Funtelpa, que a gente conhece toda essa estrutura, ali eu começava a sonhar de fato com a comunicação e ver de fato o quanto isso gerou um impacto transformador, né? Foi uma oportunidade que um projeto, né, que teve essa sensibilidade social de levar isso para jovens lá do bairro dos Jurunas, né, que nunca tiveram contato, que nunca viveram essas experiências. Então, eu muito voltado para isso, eu disse, não, vamos replicar, né? Hoje também eu sou formada, né, em língua portuguesa, exerço Já é esse papel, né? da docência, eu amo muito ensinar. Então eu disse, não, vamos agregar, né? Vamos aqui trazer isso para juntar, porque se eu tenho a habilidade de ensinar, né? Eu tenho também professores, assim como a professora Érica, que apoiam a iniciativa, eu disse, não, vamos fazer essa construção juntas e junto e colaborativa. Então, o projeto, ele traz essa perspectiva justamente de olhar para a comunidade, principalmente para a comunidade. Porque quando a gente olha, né, hoje em dia, eu falo isso assim, que a gente vive assim, um acidente muito grande dessas iniciativas, isso é maravilhoso. Mas como a professora Érica falou há muito tempo atrás, né, ou até mesmo há um tempo atrás, não precisava ser muitos anos, até mesmo para mim, era difícil, principalmente ali dentro do bairro do Jurunas, ali do Nacondo, nessas regiões. Então, quando a gente traz um projeto como esse de ser, eu vou te apresentar que é a comunicação, né? Dizer assim que tu podes também ser protagonista, né? De uma narrativa, de uma história, mostrar a tua realidade dentro de um equipamento hoje que tem se fortalecido. E aí isso nasce, eu levo isso para a professora Érica. Eu acho fundamental ele ter pensado exatamente, né, em replicar aquilo que o ajudou na sua formação. Então, quantas pessoas podem ter uma oportunidade igual? O Gabriel, né, como outros alunos do projeto dele também, dentro do Radar, né, do portal Radar, eles pensaram exatamente em como eu posso colaborar, né? Perfeito. Com tudo que me constituiu enquanto profissional hoje, como é que eu posso fazer essa colaboração? E o nosso papel, eu acho, na academia, que você também, né, da academia durante muitos anos, o nosso papel na academia é, sem dúvida nenhuma, trabalhar extramuros, né? Eu sei que eu vou ali com os alunos pagantes que estão ali na minha sala de aula, né? Vou replicar através deles, mas com a dimensão que a gente ganha quando um aluno tem
né, esse olhar sensível de dizer, caramba, eu vou reunir tudo que eu aprendi aqui e vou tentar replicar isso para a comunidade, pensar na periferia. E eu acho que o Gabriel, ele consegue talvez ter esse olhar maior ainda por ser professor, por fazer uma interseção entre as áreas, né? Ele é docente, ele é aluno, né, acadêmico de jornalismo, e ele agora também passou na psicologia. Então, quando a gente faz essas interseções entre os cursos e a gente consegue entender que existe muitos gaps sociais que a gente, né, como professor, pode doar o nosso conhecimento, isso é muito importante. E sim, gente, eu também não consigo fazer isso sozinha, né? Eu sou professora de uma instituição, mas a Eduques, por exemplo, ela prega realmente isso hoje, cada vez mais a necessidade do pacto social e da gente sair da faculdade, né, com disciplinas extensionistas e atender essa comunidade. Então, eu tenho também uma coordenadora, que o Gabriel também já foi aluno várias vezes da professora Arcângela, né? Grande Arcângela Grande Arcângela Sena. Eu tenho uma coordenadora que ela também nos abre as portas e diz, vamos trazer projetos sociais para cá, porque nós precisamos, né, levar o nosso conhecimento para a sociedade também, né? Na comunicação, nós somos comunicação social. Se a gente não faz uma mediação para a sociedade, o que é essa comunicação, né? E, professora, dentro da sua fala, muitos jovens têm interesse em comunicação, mas eles não sabem por onde começar, né? E você está já há muito tempo no mercado da docência. Por onde, professora, para os nossos ouvintes, alunos, para os pais, inclusive, não só isso, eu sempre digo, os vizinhos, as pessoas que acompanham a gente aqui no Conexão Cultura, como é que pode ajudar a despertar vocações e abrir caminhos profissionais, professora? Eu acho que o grande espelho hoje são as novas mídias, né? Nem tão mais novas assim, mas as mídias mais contemporâneas, elas abriram portas aí ou, né, surgiram como oportunidades diferenciadas, né? Então, na minha época, eu precisava realmente das mídias tradicionais para trabalhar na minha área. Hoje, um celular na mão, uma técnica que você consiga, né, trazer como algo, um diferencial que colabore com a sociedade, alguma lacuna que você encontre que você vá contribuir, você consegue produzir. Agora, claro, gente, eu estou falando aqui também como professora, né? Eu sei que você pode fazer essa produção, mas você muitas vezes não sabe legislações, ética, moral, né? Eu não posso muitas vezes pronunciar nomes em determinadas reportagens que eu vou cobrir, né? Menores precisam ser respeitados, mulheres em situações vulneráveis, né? Então, existem muitas técnicas e muita responsabilidade no comunicar. E a gente precisa, né, aprimorar isso, lapidar o nosso diamante, né, dentro da academia. Porém, existem várias formas de você iniciar. O celular na mão, né, algo que eu acho que seja construtivo socialmente, para eu começar a compartilhar esse meu conhecimento. Eu tenho autoridade em alguma área. Poxa, eu faço fotografia só em câmera Polaroid. Vou começar a ensinar as pessoas a utilizar uma câmera Polaroid para fazer fotografia. Hoje virou novamente hypada, né? Todo mundo querendo comprar. E era um sonho meu até hoje. Nossa, a gente vê aquela foto saindo na hora da câmera, né? Incrível, só abanava, pegava um ventinho, né? A gente já tinha lá a configuração da fotografia. Então, se eu tenho uma certa autoridade no assunto, fiz um curso técnico, eu sei fazer e eu sei falar isso para as pessoas, eu posso começar a fazer isso, né? E eu posso criar um perfil, um canal para dialogar sobre o meu conhecimento. Agora, nada tira a necessidade de você aprimorar esse conhecimento. Sim, então, tem muitas faculdades de jornalismo, a nossa é a melhor, desculpa, público que está nos ouvindo, né? Tem muitas faculdades, né? Tem muitos professores incríveis em Belém. Eu acho, inclusive, que aqui é uma casa que nos ensina muito, né? A cultura... É que eu acabei de falar ainda agora em off aqui, professora. A possibilidade de estar aqui no Conexão, de aprender todos os dias. Não importa se você está chegando, como a turma que está chegando por estágio, que já está com a Juliana também, que é aluna também, né, do curso de comunicação da Estácio, está aqui desenvolvendo um trabalho brilhante. É importante demais essa casa, essa escola aqui. Professora, eu quero perguntar, às 10h26 aqui eu estou recebendo a Érica Sequeira, professora, jornalista e psicóloga, e o Gabriel Mendonça, falando através do Portal Radar e a oficina de podcast gratuita, gente, para todos vocês. Professora, uma pergunta muito interessante que eu gostaria de fazer aqui. Como é que vocês tentam, como é que você pretende ensinar esse paralelo entre rádio e o podcast? Nosso ouvinte quer saber disso, porque tem gente que a gente tenta explicar, mas fica sem entender, né? Tem muita gente, mas o rádio chegou, como é que é? O rádio, o podcast e o rádio antigo. Então é bom a gente falar dessas duas vertentes da comunicação e a linguagem. Como é que vai ser esse paralelo dentro da oficina?
Como é que se pretende? O Gabriel vai falar um pouquinho aí do cronograma, né, Gabriel? E aí depois eu vou complementar. Adoro dar protagonismo para os alunos, prestar atenção, né? O projeto é dele, ele tem que falar aí para o público sobre o projeto. Bom, isso daí é muito interessante, né, Edmilson? É uma coisa também que eu tive a oportunidade de aprender com a professora Érica, com a professora Arcângela, isso dentro da concepção acadêmica mesmo. Então, quando a gente fala hoje do gênero podcast, a gente precisa apresentar um recorte histórico, né, do surgimento da rádio, em que momento da história acontece essa difusão, né, com as novas tecnologias, que hoje é esse universo que a gente fala. Então, é justamente trabalhar nesse sentido, apresentar essa história, mas, acima de tudo, entender como é que eu, quanto criador de um conteúdo, que vou produzir uma pauta, um tema, como é que eu posso trabalhar isso num viés que aquela informação, dentro daquele gênero específico, do formato que a gente está se propondo a fazer, como é que ele vai chegar ao nosso espectador, né, ao nosso ouvinte, aquele que vai acompanhar o nosso trabalho. E esse é um trabalho também que a gente aprendeu de maneira muito brilhosa com a professora Érica, com a professora Arcângela, porque a gente tem que ter essa sensibilidade, a gente tem que ter o cuidado de ter uma linguagem simples, uma linguagem clara, acessível, e tudo isso a gente precisa ensinar, a gente precisa pontuar para o aluno. Então, esse vai ser um ponto específico que nós vamos trabalhar dentro da oficina. A gente vai trabalhar, claro, com todas as técnicas, as habilidades. A professora também vai falar um pouco sobre isso, da importância de conduzir, né? Hoje o gênero podcast ele está tendo também essa ascendência, né? No cenário digital, mas como é que de fato a gente conduz uma entrevista, né, professora? Como é que esse aluno ele precisa, esse participante, ele vai conseguir desenvolver essas habilidades naquilo que a gente está se propondo a fazer, para que ele consiga ser protagonista daquele momento em que ele está ali participando, mas ele consiga também ter já credibilidade, que é uma coisa importante, não é só produzir, mas é ter de fato um objetivo mais preciso naquilo que você está produzindo. O que eu acho fundamental também é a principal diferença entre os dois veículos, né? O rádio, ele é imediatista. O rádio, ele é ao vivo. O rádio, ele é... Eu quero saber se a Doca alagou. Liga na Cultura. Você vai ouvir o que está acontecendo na cidade. Utilidade pública, ao vivo. E o podcast, ele se propõe a pegar esse ao vivo, esse fato, essa notícia, e trazer para um aprofundamento. Então, eu vou recortar e eu quero falar hoje sobre Belém, que ganhou, né, uma cara nova, linda, incrível. Problemas, gente, toda cidade tem. A gente sempre foi uma cidade que está no nível do rio. Quando tiver maré alta, com chuva, vai acontecer. Eu acho que a gente precisa também ter uma compreensão de território. Nós estamos na Amazônia, Belém intercortada por vários canais, né? É um manancial de águas incríveis. Em 20 minutos ela já está seca e a gente não pode nem reclamar. Vai para outro estado, isso não acontece. Então a gente precisa aprofundar, né? A gente precisa investigar mais, trazer mais informações, conduzir uma boa entrevista e sim, não precisa ser ao vivo, né? O podcast ele tem essa diferença. Mesmo que eu precise estar conectada na internet para ouvir, mas eu posso baixar, né? Em offline eu ouço no momento, eu estou em deslocamento, eu não quero ouvir aquela, né? Naquele momento eu não quero ficar olhando a paisagem, eu vou ouvir meu podcast, eu vou me informar mais sobre aquele assunto. Ele é mais aprofundado, ele traz entrevistas, ele traz especialistas, ele amplia aquela visão que num primeiro momento o rádio te traz, né? Ao vivo, imediato, e que a gente precisa desse primeiro formato para ter, né, a informação chegando. Então, a notícia, o fato, a rádio, ela vai com maestria conduzir isso até você, e o aprofundamento, o diálogo, o debate, a ampliação, né, o aprofundamento jornalístico sobre o fato, muitas vezes a gente vai ver lá no podcast, não só jornalístico, né? Existem perfis de várias áreas. Tem Humanas, que eu acho maravilhoso, porque ele fala justamente do universo feminino, né? E a gente pode aprofundar e dialogar bastante sobre vários temas no podcast. Professora Gabriel, a gente podia ficar aqui até uma hora, porque é um não assunto... acredito que vai acabar. Não é um assunto para falar em rádio e podcast, não é todo dia que a gente vem aqui conversar sobre isso. Principalmente com duas pessoas especiais demais, que estão aprofundadíssimas no estudo do conceito da comunicação e dentro dessa oficina. Professora, as inscrições, Gabriel, como é que funciona? Eu vou no portal Radar, eu vou nas redes sociais da página do projeto, como é que é? As inscrições, nós estamos com as inscrições abertas, elas permanecem até segunda-feira, o início também do curso.
curso, da oficina lá inicia na segunda-feira, mas as inscrições a gente recebe até a segunda-feira, ao meio-dia, né? É o momento que a gente fecha a turma tudinho. E na segunda-feira à tarde, ali por volta das 4 horas, nós iniciamos nosso encontro. Para quem quiser, né, fazer a sua inscrição, a gente disponibiliza as redes sociais, aí você pode acessar o Instagram, o Radar das Notícias, ou também o Instituto Pedro Vieira, que é onde também estão vinculados, ou até mesmo o perfil oficial ali da Estácio Belém. As inscrições são gratuitas, tá? A nossa oficina ela tem carga horária de 20 horas, ao longo de uma semana nós vamos estar imersivos, né? E a novidade também, a gente esqueceu de falar, mas é importante pontuar, é que quem for participar conosco, né, vai conhecer aí toda essa estrutura, essa linguagem, mas vai também ter a experiência de fazer uma gravação, um episódio específico do podcast nos laboratórios da economia criativa da Faculdade Estácio. Então, isso é uma novidade, na verdade, uma inovação, né? Porque, de fato, a gente trabalha e a gente pega essa rede de colaboradores que estão conosco e a gente mostra um pouco desse potencial. Perfeito, professor. E é muito legal porque, por exemplo, né, o nosso reitor, o Calil Viana, a pró-reitora Horácio Medeiros, quando a gente apresenta esse tipo de, né, oficina que a gente vai trazer a comunidade para dentro da faculdade, né, eles ficaram super felizes, abriram as portas, assim como a coordenação também, né, de jornalismo e de publicidade, a professora Arcângela. Então, é muito importante que a gente tenha uma participação efetiva como instituição educacional, abrindo os nossos estúdios. Nosso estúdio de podcast está novinho, lindo, cheio de equipamento maravilhoso, para receber essa garotada, né, e compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Professora Érica Siqueira e Gabriel Mendonça, vocês precisam voltar aqui em outro momento. É só convidar. Eu preciso voltar com a gente. Em uma projeção ousada, a gente começa esse trabalho que tenho certeza que vai continuar e a gente vai voltar com mais novidades. Quinta, os alunos já estarão lá na Estácio com a gente, né, Gabriel? Um projeto, uma nova fase na vida de muita gente que vem por aí. Obrigado, professora. Eu que honra poder te reencontrar e poder estar aqui com você. Estar aqui é sempre bom. Do lado dessa voz incrível que eu ouço todas as manhãs. Obrigada mais uma vez pelo convite, pelo espaço. Gabriel também, né? Obrigado. Fez toda a parte da produção maravilhosa. A Gil que está recebendo a gente. O outro Gabriel que está ali também, nosso coordenador. Já fomos recebidos até pelo Kizan aqui de manhã, né? Olha a importância dos nossos alunos da Estácio. Muito obrigada. Obrigado, a gente que agradece, em nome do Conexão Cultura. 10h34, a gente vai para o intervalo e volta já com mais Conexão Cultura. Que coisa boa, né? Conexão Cultura na 93,7. Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere no Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na Cultura FM. 40 anos de cultura no ar. Samba do Trabalhador, 1º de maio, Dia do Trabalhador, o Novo na Beira vai ser uma grande roda de samba com Arlindinho Cruz e Banda, com o seu Meu Lugar. E mais, Nosso Tom, Marisa Black, Pagode do Bilão, Arthur Espíndola e as participações Alba Maria, Luciano